As festas de fim de ano estão chegando. O Natal e o Réveillon são momentos, né, em que muitos familiares e amigos se reúnem, fazem confraternizações e esses encontros acabam causando desencontros, brigas e algum tipo de desentendimento. Então, como sobreviver ao fim do ano sem perder a amizade? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui agora a psicóloga Renata Borja, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Célio. Prazer estar aqui com você. A gente que agradece. É o seguinte, Renata, ocorrem muitas brigas nessas festas de fim de ano, né? Verdade. É algo até corriqueiro, algumas até viram casos de polícia. Isso é algo corriqueiro porque tá no fim do ano, a gente tá com a cabeça cansada. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, Célio, eu acho que tem várias coisas, né? No final do ano, a gente tem muito um grande problema, em geral, ele pode acontecer com as pessoas que têm relação com o seguinte: as suas metas que não foram cumpridas ao longo do ano, você fica mais frustrado com aquilo ali. E fica naquela pressão do final do ano também. Fora o excesso de atribuições, porque quando vai chegando o final de ano, nós começamos a ter mais atribuições, porque a gente quer fechar um monte de coisa e às vezes o tempo está curto. Então as pessoas costumam às vezes ficar um pouco mais irritadiças e isso não é incomum. Também tem um quadro depressivo que costuma acontecer neste momento do ano também, que tem relação com esses encontros familiares, quando você tem pessoas que você já perdeu e que você gostava, e que aquilo ali te faz lembrar essas pessoas. Então, não é incomum uma certa melancolia neste momento. Então, as emoções ficam um pouco mais afloradas, vamos dizer assim, neste momento final de ano, por vários motivos, né? Por motivos, às vezes, laborais, relacionados ao trabalho e outras questões, mas por motivos também emocionais que este momento ali traz para nós. E então, esse período de fim de ano, apesar de ser um momento em que muita gente fala de felicidade, de alegria, também em algum quesito, é um momento também de fechamento, de tristeza, de melancolia. É um fato. Sabe uma coisa interessante? Uma época, eu passei um Natal em Londres, há muitos anos atrás. E em Londres, o Natal é entendido sempre como algo ruim. Porque é a época, e lá nessa época tá frio, então tem aquele clima mais pesado e tudo mais. Então as pessoas acham terrível o final de ano. E todas as reportagens de Natal é sempre em torno de o quanto vai ser ruim encontrar com as pessoas do Natal, né? Então, claro que eles têm uma outra cultura, tem também a questão do frio, mas a gente entende que é um momento tenso, de alguma forma. E pode ser tenso para muitas pessoas de formas diferentes. Pode ser tenso porque aquilo ali te traz uma certa melancolia, ou porque aquilo te traz frustração pelas coisas que você não alcançou ao longo do seu ano. Pelo ano tá terminando, aquela tensão e aquela pressão para poder terminar e para acabar. Parece que quando chegar janeiro vai tudo melhorar, né? Às vezes você tem essa sensação, Tudo né? vai melhorar depois do carnaval, já diria Não é assim? uma certa personalidade. É isso aí. Mas tem um pouco isso acontecendo. Nesses encontros de fim de ano, muita gente fala para evitar temas polêmicos. Antigamente a gente falava de não conversar sobre futebol. Há uns 10, 12 anos o Brasil vive uma polarização política muito grande e aí a política virou o grande tema que a gente tenta não citar na hora da ceia, por exemplo, né? Você tem um parente que votou em fulano, o outro votou em ciclano, e aí fica um perto do outro ali, acaba dando uma indireta, uma frase torta. Evitar assuntos polêmicos pode ser uma saída? Com certeza. Criar regras, assim, pra reunião Com de família? certeza. Não, acho que várias regras, né? Às vezes, assim, eu conheço algumas famílias que têm celular na porta, ninguém mexe no celular nessas horas, né? Tem algumas regras, assim, mas eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que é legal. Olha, hoje é um momento em que a gente vai celebrar. Porque o Natal é um momento de celebração do nascimento de Jesus Cristo. Então, assim, se a gente for pensar, é um momento de conexão, não é um momento de desconexão. Então, se a gente entender que está na hora da gente prezar pela paz ali, olha, vamos ter um momento agradável, gostoso, Pelo menos uma noite, né? uma noite, né? Será que é tão difícil todo mundo fazer um esforço? Então, olha, hoje nós não vamos falar de política.
vamos deixar isso aí para um outro momento, para um outro encontro, para uma outra situação, mas hoje vamos tentar evitar esses assuntos, porque o que acontece? A política ela acaba surgindo diante de qualquer coisa que você vai falar, o preço do dólar subiu, você vai começar a falar de política. Então, vários Tudo é assuntos político, né? permeiam a política. Não tem como, né? O que a gente pode falar? Olha, vamos evitar, né, farpas, né, se possível. Né? Esse não é o momento. Exatamente. Renata, pra gente caminhar pro final da entrevista, é o seguinte. Como a gente vai retomar agora, né, a pergunta que eu falei lá no começo da entrevista. Como sobreviver ao fim do ano sem perder a razão e sem perder a amizade? Quais dicas você dá para quem está nos ouvindo pela rádio ou nos vendo pelo YouTube para passar por esse fim de ano sem maiores problemas? Bem, tem uma coisa muito legal. A gente pode sentir raiva. É uma emoção que você pode sentir. Às vezes alguém vai dar uma indireta para você e você vai ficar louco para poder reagir àquela indireta. Ou você vai achar que aquilo ali é uma indireta. Às vezes não foi e você está achando que é. E você pode ter raiva? Pode. Ter raiva significa ter que me expressar, ter que revidar, ter que brigar, ter que prejudicar alguém, ter que ir lá espizinhar. Não. Você pode ter a raiva faz parte, é uma emoção natural. Mas a raiva também é uma emoção que ela pode te ajudar de várias outras formas. Você sabe que é uma coisa muito interessante? O Gandhi era uma pessoa extremamente raivosa. Eu não sabia. Pois é. Então, aí as pessoas falam, mas como assim? Eu falava isso antes, até eu ler o livro do neto dele, que confirmou a minha teoria. Eu falava, gente, eu aposto com vocês que o Gandhi era raivoso. Aí, porque não tem como uma pessoa ficar sem comer e sem beber por muito tempo. Se ela não estiver muito irritada, muito incomodada, né? Então, assim, mas ele apresentava outro tipo de perspectiva. Dalai Lama é outro raivoso. E tem livros falando sobre isso. Ou seja, você pega duas pessoas que você entende que elas têm uma ideia de paz e você fala como é que elas são raivosas. É possível ser raivoso? É. É possível ser raivoso e você não expressar essa raiva? Sim. Mas por quê? Porque você pode entender ali e transformar isso daí e ser resgatado por outras emoções. Peraí, o amor, o que eu quero transmitir nesse momento? Esse momento não é um momento da gente transmitir o amor, é a paz, né? Então eu posso reagir de uma forma diferenciada, mesmo que eu me sinta ameaçado, mesmo que eu me sinta violado, mesmo que eu me sinta não tem que revidar espizinhado. tudo, né? Eu não tenho que revidar tudo. Assim, a dica que eu daria é: entenda que a sua emoção é natural, que ela pode estar ali. Isso não é um problema. Você pode sentir raiva sim. Você tem todo o direito de sentir raiva se você se sentiu violado, desrespeitado, aviltado. Você tem esse direito de sentir a raiva, mas você não precisa transmitir essa raiva dessa forma. Você pode fazer de outro jeito. E quando você faz de outro jeito, quem fica na razão é você. Eu falo que a minha tendência, quando eu sinto raiva, alguém me magoa muito, eu falo assim, deixa. Essa pessoa ainda vai precisar de mim, eu vou ser muito boa com ela. Pra mim, a minha maior vingança é eu ser boa com quem é ruim comigo. Minha mãe fala a mesma coisa, inclusive. Né? A minha maior vingança é assim, no dia que ele precisar, eu vou ser tão bom. E ele vai falar, vai ficar sem jeito, porque ele não vai ter como. Porque a minha maior vingança é eu ser bom com alguém que é ruim comigo. Então é isso, que a meta seja passar o fim de ano em paz. Quero Isso agradecer a psicóloga Renata Borges, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Renata, como que os ouvintes podem te encontrar nas redes sociais? Bem, a gente tem no Instagram, é o @cognitiva, CT, C de casa, T de tatu. A gente tem também um site, que é o cognitivacentrodeterapia.com.br, e a gente tem um outro site novo, que é o www.terapiametacognitiva.com.br, que é uma nova abordagem que eu sou a única no Brasil hoje em dia. Exatamente, você já me contou que tem várias certificações bem específicas, bem exclusivas. Exato. Aí eles podem ir lá pesquisar. Ficou interessado em saber o que é terapia metacognitiva? Vai lá pesquisar e vai lá me achar. Seja assunto para uma outra entrevista. Outra entrevista. Por enquanto, é isso. Muito obrigado, Obrigada, Renata. Sérgio. Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas para todo mundo. E, gente, vamos ficar na paz.